noite. Ao vivo, estarmos um pouco harmonizados e todos de uma forma bem leve, descontar mesmo falar dessa nova onda aí que está acontecendo da escola. Como nós profissionais, né, trabalhamos para poder agregar esse óleo, nós podemos alavancar, né, e aí desses processos harmonizados. Foi escolhido lá no Instagram, né, na enquete que nós realizamos. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Vou colocar aqui mas também a bio, né, aqui, devem compartilhar o link, mas vou colocar aqui também vários aqui no chat, live de hoje, compartilhar, né, mais aí, sabem, tem interesse pela harmonização cultural, pela harmonização, para que eles venham compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu fiz um material, um e-book, está assistindo agora, ou está assistindo ao vivo, esse material fica lá no meu Instagram, para um grupo onde esse material, essa apostila vai estar disponível. É um e-book simples, mas é um guia bem bacana para vocês entenderem aí um pouquinho sobre o nosso conteúdo de harmonização de glúteo e poderem estudar depois, posteriormente em casa, ter esse material para consultar. É um e-book gratuito e você consegue acessar ele através desse link que eu falei para vocês, que está lá na minha bio do Instagram, certo? Vamos começar então? Eu acho bem bacana a gente falar sobre essa questão da harmonização de glúteo numa era, né, onde se fala muito sobre as cirurgias plásticas, sobre procedimentos mais invasivos. Então, por que será que nós temos essa onda aí de procura, tanto dos profissionais, do mercado em si, quanto dos pacientes indo atrás desses procedimentos? Ao invés de irem, né, recorrer a uma cirurgia plástica, por exemplo. Nós sabemos, e tem uma tabelinha daqui a pouco no nosso material que eu vou mostrar para vocês em relação a essa questão, né, do porquê que está crescendo tanto no mercado, porquê que as pessoas estão buscando tanto. Nós sabemos que as cirurgias plásticas, elas são muito, muito eficientes. Não há dúvidas quanto a isso. Né? O embasamento científico em torno das cirurgias estéticas, ele é imenso. Nós somos referência, né? O Brasil é referência no mundo todo em cirurgias plásticas, com resultados belíssimos. Inclusive, eu acompanho muitos médicos que trabalham com esse procedimento e as associações que eles fazem também, porque a cirurgia em si, nem sempre, dependendo do caso, só ela sozinha vai conseguir entregar o resultado que o paciente deseja. Então, muitas das vezes é necessário usar produtos e tecnologias para melhorar ainda mais esse resultado. E isso é muito bacana ver como isso cresce, como a tecnologia, como a cosmetologia, a cosmiatria vem desenvolvendo cada vez mais recursos, né, para poder entregar melhores resultados e resultados mais seguros para os nossos pacientes. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos entender o porquê que esses procedimentos têm crescido tanto e quais são esses procedimentos, né? Como a gente pode fazer essa entrega, essa associação para os nossos pacientes. Vou compartilhar com vocês aqui na tela. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha para baixo, tá? Vocês me desculpem, vou acompanhar o material aqui junto com vocês para a gente ficar no mesmo time. Para vocês acompanharem aí o porquê desse interesse, né, mercadológico em cima desses procedimentos. Então eu vou pedir aqui para a parte técnica compartilhar aí com vocês e eu vou acompanhar aqui pelo meu celular a nossa apostila.
para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou pedir para vocês só um favor de vocês me falarem, me derem um ok aí, se estão acompanhando, se a apostila está aparecendo bonitinho, se está tudo certo aí com a transmissão. Se tiver algum problema, vocês me avisam que a gente vai ajustando aqui os detalhes, porque ao vivo, né, já sabe. Então vamos lá. A harmonização de glúteo, pessoal, nada mais é do que, como o nome já diz e como a gente já conhece muito, né, na parte de harmonização facial, a ideia é harmonizar, é pegar ali a face do nosso paciente da sua maneira particular, integral, e melhorar esses aspectos, né, revertendo e harmonizando, deixando de uma forma mais bonita, mais refinada os traços únicos de cada paciente. Tendo em vista essa questão, né, do harmonizar, nós já vemos aí que não há o interesse por parte, né, de nós profissionais em transformar ou prometer para os nossos pacientes transformar, né? Assim como a gente não pode transformar a face, colocar a face de um outro paciente, né? Uma perspectiva irreal daquilo que o paciente pode alcançar, nós também não podemos prometer isso na harmonização corporal, né? Os pacientes, eles têm seus próprios traços, eles têm suas próprias características, variações anatômicas muito importantes e que devem ser levadas em consideração, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Então, assim, o paciente, ele já vem ali de fábrica, né, com as suas características, e nós precisamos respeitar isso e trabalhar sobre esses aspectos, né, dentro da realidade, pegando tudo que a gente tem de embasamento científico, de tecnologia, de cosmetologia, e entregar para esse paciente um resultado real, dentro das possibilidades que ele realmente pode alcançar, né, através dos procedimentos e através dessas tecnologias. Então, harmonizar o glúteo significa isso, pegar as características reais, anatômicas, fisiológicas, de pele do seu paciente, né? E também as realidades bioquímicas, né? A capacidade do seu paciente de responder a esses procedimentos, para que a gente possa então entregar essa harmonização de forma real e segura para os nossos pacientes. Por quê? Vamos lá, né? Nosso próximo slide. Por que harmonizar o glúteo? Assim como na face, né, fica uma forma mais... Eu vou acabar sempre comentando sobre a face, porque a harmonização facial, ela é bem mais real, né, no dia a dia. Quando a gente remete à face, a gente consegue assimilar melhor, né? Quando a gente fala da harmonização, a gente pega ali traços, né, de pele, de músculo, de ossos, né? A gente vem fazendo esse raio-x, digamos assim, né, das condições do nosso paciente, porque essas condições vão mudando ao longo do tempo. Então, embora cada paciente tenha aí as suas próprias características, nós sabemos que algumas alterações acontecem devido a questões de saúde e também devido a questões de idade mesmo, né? Com o tempo, se faz ou não atividade física, se cuida ou não dessa pele, né? Dessa derme, desse tecido subcutâneo, qual é a alimentação desse paciente, essas variações vão acontecendo. Então, nem todo paciente vai necessitar de uma harmonização completa, né? Um paciente que já tem hábitos saudáveis, que não tem ali muita celulite, que não tem muita gordura localizada, vai receber um tratamento de uma forma específica. Outro paciente que já tem, né, essas condições um pouco mais, essas características, né, um pouco mais presentes, a gente vai precisar se atentar na hora dessa harmonização para todos esses aspectos. Porque uma impressão que se tem, principalmente dos produtos que vêm de alguns laboratórios, é que nós vamos tratar somente gordura e pele. Muitos tratamentos vêm com esse formato e vocês podem aí confirmar colocando aí depois nos comentários se não é essa a realidade que nós profissionais encontramos, né? De que muitas das vezes os protocolos vêm para tratamento muscular, né, quando muito muscular, mas na maioria das vezes de gordura e de pele. E nós sabemos que não são só essas características que devem ser levadas em consideração, né? Se você tratar a pele de um paciente ou tratar o músculo de um paciente
mas esse paciente não costuma manter, né, essa hipertrofia, essa hipertonia dessa musculatura, se ele não alterar aí os seus hábitos, né, de alimentação e de atividade física, vai ficar um pouquinho difícil, né, de nós mantermos esse resultado a longo tempo, a longo prazo. Por mais que o resultado fique bonito no início, se a gente não olhar para todas essas características, fica um pouco difícil aí de manter esse resultado. Então, dos fatores mais importantes que nós temos que observar é isso. Qual é a característica desse paciente, né? Por que nós vamos harmonizar? Né? A ideia dessa harmonização é que justamente aquilo que o nosso paciente tem fique mais bonito, né? E não fazer uma alteração que vá durar pouco tempo ou que não vá avisar todos os aspectos necessários aí para a entrega desse resultado. Vamos começar então pelo começo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Laiane Sintra, eu sou especialista em estética avançada, estou aí já há quase 8 anos no mercado da estética, trabalhando com os procedimentos, né, estéticos de uma forma geral. E há algum tempo eu venho estudando e me dedicando à parte de harmonização facial e corporal, né, principalmente em relação às tecnologias e os procedimentos injetáveis. E justamente por isso, por esse conteúdo que eu entrego lá nas minhas redes sociais, que o pessoal votou, né, nessa enquete que eu coloquei alguns dias atrás para a gente falar sobre a harmonização de glúteo, né? A harmonização de glúteo está muito em alta, né? Muitos professores, né, mestres renomados aí da estética falando sobre isso, nos ensinando, nos orientando e colocando, né, essa proposta muito legal, por sinal, né, muito bacana, para que os profissionais venham trabalhar aí com a harmonização de glúteo, com a harmonização corporal de uma forma geral, de forma segura e eficiente, né? Porque quando o paciente vem para nós, ele não está buscando somente um procedimento, né? Tem um sonho ali por trás, tem um desejo, uma ansiedade, né, por um resultado, por uma melhora de autoestima. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e compartilhar conhecimento em relação a essas técnicas e tudo que envolve aí essa parte de harmonização, produtos, tecnologias, associações. E eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem esse conteúdo, que vocês coloquem aqui os comentários de vocês, né, que vocês convidem outros profissionais para assistir o vídeo agora e posteriormente também, para que nós possamos discutir mais sobre isso. Essa é a proposta, né, do nosso encontro de hoje. Eu até coloquei aqui para vocês, né, que é necessário compreender as estruturas, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, que envolvem, né, a formação do glúteo, para então começar a pensar num protocolo que de fato seja eficiente. Como eu já comentei agora no início com vocês, né, é muito importante que vocês, como profissionais, se atentem a isso, né? O ponto principal de partida de qualquer procedimento é que nós avaliemos o paciente de forma integral e que nós avaliemos esse paciente de acordo com o que ele realmente é, né? Esquecendo as receitinhas de bolo, esquecendo os protocolos prontos e olhar para esse paciente, avaliar todas as suas condições para que aí então nós possamos realizar essa harmonização. Por quê? Quando nós pensamos, né, em entrega de resultados a níveis mais profundos, como é a harmonização de glúteo, né? Se a gente for pensar, o glúteo é uma estrutura um pouco complexa, tem ali todo o envolvimento da parte óssea, da parte muscular, da parte subdérmica e da parte dérmica, ou seja, a gente vem partindo ali, como em toda a harmonização, desde a estrutura principal, né, que é o que dá ali a formação natural, né, dos ângulos, da formação mesmo do glúteo do nosso paciente, visando ali todos os seus formatos, projeções, né, texturas. Então, quando nós olhamos para o paciente dessa forma, nós conseguimos compreender qual é a necessidade dele. Por exemplo, se o seu paciente tem uma variação anatômica, onde ele tem um glúteo um pouquinho mais elevado que o outro, uma projeção um pouquinho maior que a outra, nós vamos ter que levar em consideração todos esses aspectos. Então fica aqui a primeira dica para vocês, tá?
Anote no dia da sua avaliação, da sua consulta no seu consultório, pega o seu paciente, além do registro fotográfico, anote mesmo na ficha do seu paciente toda e qualquer variação que ele possa ter. Por quê? Ao longo do tratamento, né, como ele é feito em sessões, às vezes semanais, quinzenais, a gente vai tendo pequenas alterações e isso pode mudar aí ao longo do tratamento e você se perder, né, e ter que ficar ali somente com a foto de antes e depois para se basear, né, para poder entender qual foi o resultado que você conseguiu entregar. Então, a primeira dica pra gente hoje, a primeira coisa que nós temos que fazer, além do registro fotográfico, que não pode esquecer, né? Nunca, jamais, é nós anotarmos tudo que o nosso paciente tem de alteração, seja de alteração de pele, alteração celulítica, alteração anatômica, né? Elevação, uma mancha, alguma coisa que te ajude a identificar, né, quais são as alterações que você está conseguindo trabalhar ali no momento do seu procedimento. Então, por mais que você olha assim e fale, ai, que detalhe tão bobo, tão simples, não é. Sempre anote tudo, registre tudo, faça, né, os famosos rabiscos, desenhe mesmo o glúteo do seu paciente, mostre para ele, porque a visão que nós temos olhando para o paciente é diferente da visão, né, que o paciente tem de si mesmo, né, ainda mais de uma região posterior. Sempre que a gente trabalha posterior de coxa, glúteo, costas, é importante fazer todo o registro, né, e avisar o nosso paciente, perguntar se ele sabia, se ele se lembra de determinada alteração ou não, para que durante o tratamento, né, e principalmente no final desse tratamento, não fique nenhuma dúvida de que ele realmente teve ou não resultado, de qual alteração que teve ou não uma melhora, né, dos seus aspectos. Então, pega essa dica aí que é muito importante para que vocês não se percam. Falando de bumbum, né, vamos dar uma olhadinha nele? Tá aparecendo aí, né, produção, para eles, a imagem do glúteo. É muito importante, pessoal, vocês analisarem toda essa parte anatômica, porque quando a gente olha o bumbum por fora, parece simples, mas quando a gente olha essas imagens, olha a complexidade que nós temos aí de toda a parte óssea e muscular. E tem alterações que nós vamos conseguir trabalhar, tem alterações que nós não vamos conseguir, tem coisas que não dá pra gente mudar no paciente, a não ser que a gente faça uma cirurgia, um enxerto, aí não é a nossa praia, não é a nossa área, né? Mas é muito importante compreender as estruturas, porque quando nós olhamos para o paciente de fora e temos toda essa expertise, né? Essa análise crítica da parte funcional, da parte fisiológica do nosso paciente, nós conseguimos saber o que nós podemos entregar ou não, né? O que nós vamos prometer para esse paciente ou não. Então, quando a gente olhar para o glúteo e ver alguma alteração, às vezes até alguma deformidade, alguma elevação, alguma desproporção, a gente vai conseguir compreender isso de uma forma melhor se nós tivermos fixado na nossa mente o posicionamento ósseo, o posicionamento muscular principalmente. Por que que a gente fala muito, e eu coloquei essas fotinhos aí para vocês, da parte muscular e óssea? Porque quando o paciente vem pra gente, ele imagina provavelmente o famoso bumbum brasileiro, né? Ele imagina que ele vai ficar com aquele bumbum, se eu vou fazer uma harmonização de glúteo, eu vou ficar com o bumbum empinadinho, vai melhorar o contorno, e nós temos que saber o que é possível e o que não é. Às vezes a pessoa tem uma condição anatômica que nós vamos melhorar toda a textura de pele, angulação, projeção, mas ainda vai ser o bumbum do seu paciente, não vai ser outro bumbum no lugar daquele que ele tem, né? E nós, como profissionais, temos que ser muito realistas com nossos pacientes, né? E mostrar para eles... Opa, água. E mostrar para esse paciente, né, todas as estruturas envolvidas na formação do glúteo. O glúteo é uma região onde nós temos muito músculo e muito tecido subcutâneo, né? Ou seja, sem uma musculatura forte não há sustentação desse glúteo. Por isso que a maioria dos procedimentos para harmonização de glúteo resulta aí
em injeções, né, intramusculares para fortalecer essa musculatura. E aí nós fazemos essas injeções de forma isolada quando o paciente tem atividade física ali como prática regular, né, para ter uma hipertrofia, uma hipertonia dessa musculatura, ou então quando o paciente não tem, mas ainda assim deseja fazer ou potencializar o resultado dessa harmonização, nós temos aí as correntes elétricas, campo eletromagnético, onde nós podemos melhorar o desempenho desses medicamentos para favorecer aí o nosso resultado, porque sem musculatura forte não tem como levantar esse glúteo. Você pode colocar bioestimulador, você pode aplicar ultrassom, radiofrequência, pode melhorar a condição dessa pele, hidratar essa pele. Sem uma musculatura forte, nós não conseguimos melhorar o contorno desse glúteo, nós não conseguimos fazer uma elevação, nós não conseguimos principalmente diminuir aquela famosa bananinha, né, que é a prega infraglútea que nós temos ali abaixo do bumbum, que é uma queixa, né, de muitas pacientes, principalmente acima dos 35, 40 anos, e a gente não consegue fazer isso sem músculos fortes. Se vocês observarem aí na imagem que faz a descrição bem completinha da parte muscular, nós podemos ver ali o glúteo mínimo, que ele fica quem olha assim acha que ele nem tá ali, né? Mas ele está ali e é uma musculatura que só é trabalhada quando faz atividade física, né? Ou quando faz o campo eletromagnético. É necessário o estímulo dessa musculatura para que ela se fortaleça. É isso que dá aquele contorno, né, bonitinho na parte inferior do glúteo. Pela quantidade de fibras musculares, né, a gente vê que é um pouco mais fácil de trabalhar o glúteo médio e o glúteo máximo, né? Porque eles trabalham melhor o contorno e projeção. Porém, aquele aspecto caidinho que a gente tem ali abaixo do bumbum precisa ser trabalhado o glúteo mínimo. E aí a gente tem ali os famosos agachamentos, afundo, não tem jeito. Para manter essa musculatura, mesmo depois do procedimento, né, manter esse resultado aí por mais tempo, a gente vai precisar que o paciente faça atividade física. Isso é muito importante. Um complemento a isso, que eu acho muito importante nós como profissionais mostrarmos isso para o nosso paciente, é que muitas vezes o paciente quer fazer uma harmonização de glúteo e depois que está ali terminando o tratamento, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo, a gente está terminando ali o tratamento, a pele está ficando bonita, o glúteo está mais empinado, tá com uma projeção maior, e aí o paciente olha para a coxa e ele percebe que a coxa não está acompanhando o mesmo resultado. Dependendo do grau de celulite, dependendo do grau de flacidez que esse paciente tem, não dá para trabalhar isoladamente com o glúteo por conta disso. Quanto melhor for a aparência do glúteo, mais evidente vai ficar as características ruins, digamos assim, desse paciente nas outras regiões, região de culote e região de posterior de coxa. Então, quando a gente fala de harmonizar, né, a gente está falando disso, a gente está falando de entregar tudo aquilo que o paciente precisa, né? Então, às vezes, é necessário a gente mostrar para o paciente que só fazer a harmonização de glúteo não vai ser o suficiente para ele ter um resultado superior, né? Chegar a um resultado final com maior satisfação. Às vezes, harmonizar esse glúteo resulta aí em tratar essa celulite da região posterior de coxa, tratar esse culote, né, tratar também, e isso é na maioria dos casos, né, a maioria dos pacientes tem ali aquela depressãozinha na região trocantérica e é muito importante, né, quando a gente quer volumização, quando a gente quer projeção, a gente trabalhar também essa questão, né, melhorar a densidade desse tecido e muitas das vezes até preencher, dependendo, né, da condição do nosso paciente. Porque tem pacientes, principalmente em pacientes mais magros, que quando você faz a harmonização e não trabalha essa lateralzinha aí da região trocantérica, você acaba tendo ali um evidenciamento, né, desse afundamento que o paciente tem, né? Então nós já temos hoje no mercado excelentes produtos
né, para tratar essa região, que trazem uma volumização, que trazem uma densidade maior de tecido, e é bem bacana você incluir isso na sua harmonização corporal para que seu paciente fique mais satisfeito com o resultado. Afinal de contas, na maioria das vezes, né, o paciente se olha em todos os ângulos, né? Ele não vai olhar só de ladinho e ver que o bumbum está empinado. Ele vai acabar se olhando de frente, vai tirar fotos, né? E isso vai, se a gente não harmonizar de fato e se preocupar somente com a região posterior do glúteo, o nosso paciente vai acabar ficando insatisfeito, certo? Vocês podem observar aí também, nessas fotos, né, nessa parte anatômica, que nós temos aí também a parte, eu não sei se dá pra ver bem certinho, depois eu posso até enviar para quem quiser uma imagem melhor da parte vascular dessa região do glúteo. Quando a gente vê o glúteo, né, quando a gente vê tanto tecido, tanta densidade de tecido, a gente imagina que seja simples e que seja tranquilo trabalhar com a harmonização de glúteo, mas nós não podemos ignorar a parte vascular e a parte de inervação. Existem algumas regiões onde nós temos que tomar muito cuidado com agulhas mais calibrosas, temos que tomar muito cuidado com cânulas e até mesmo com alguns equipamentos, com algumas tecnologias, para não trazer, né, não expor aí o nosso paciente ao risco, porque tem alguns nervos muito importantes, artérias muito importantes, que nós não podemos negligenciar no momento dos procedimentos, tá? Então é importante, nós estamos aqui batendo esse bate-papo, mas não é para vocês saírem daqui prontos para fazer a harmonização de glúteo, é para a gente trazer, né, todas as características, né, do porquê dessa procura, né, para a gente conversar mais sobre as possibilidades. Eu quis trazer essa parte anatômica, essa parte fisiológica, não para ensinar vocês a fazerem a harmonização, mas para trazer essa conscientização de que para fazer uma harmonização de glúteo existem vários pontos aí, várias características que devem ser levadas em consideração, e nós devemos nos capacitar cada vez mais para estar aptos, né, a trabalhar com esse tipo de procedimento, certo? Então, estudem, isso é muito importante para nós termos resultados cada vez com mais excelência, mas principalmente sempre priorizando o nosso paciente, a segurança, a saúde do nosso paciente, para que ele possa sair feliz com o seu resultado, mas principalmente não ter nenhuma intercorrência, nem não ter nenhum problema aí grave durante o procedimento, certo? Depois vocês analisam aí melhor essas imagens, estudem bastante essa parte anatômica e vascular da região do glúteo antes de começar a trabalhar aí com os procedimentos. E para quem já trabalha, estuda mais um pouquinho, estudar nunca é demais. E aí vamos um pouquinho mais além. No próximo slide aí tem uma tabelinha que eu coloquei para vocês, porque é muito legal, eu sempre falo isso, né, nos cursos, nas mentorias, que a gente tem, e eu ouvi isso de uma professora muito querida e eu nunca mais esqueci, né, na minha primeira pós-graduação, que ela sempre falava, né, existe um mundo ideal e existe um mundo real, né? Nós sabemos que no mundo ideal tudo flui lindamente, tudo acontece muito bem, dá tudo muito certo, as coisas têm muita lógica, mas no mundo real existem várias variações, né? Existem muitas coisas que podem acontecer aí na hora de você oferecer um tratamento para o seu paciente, na hora de você colocar aí, né, em xeque mesmo de verdade todos os seus conhecimentos, e a gente precisa ter isso muito bem estruturado na nossa mente para que o nosso paciente tenha essa compreensão, né? Ele precisa confiar naquilo que nós estamos falando e ele precisa entender, né, até onde nós podemos ir com os procedimentos estéticos. Então vamos lá, na nossa tabelinha aí tá assim, vou colar aqui, tá? No mundo ideal, o que nós temos? Uma anatomia de fábrica perfeita, né? Aquele paciente que vem, tá tudo bonitinho, tudo no lugar, não tem, né, muitas variações anatômicas, não tem nenhum problema vascular, não tem nenhum problema circulatório. É muito lindo quando o paciente chega e tá tudo ok, está tudo certinho.
né? O que nós temos também? Pacientes que se alimentam muito bem. No mundo ideal, nossa, o bumbum ideal depende disso, de uma boa alimentação. Afinal de contas, nós estamos falando de parte de gordura, de parte de muscular forte, de densidade de tecido ideal, né? Então, no mundo ideal, nós temos aí um paciente que se alimenta perfeitamente bem, que não come muito açúcar, que não come muita gordura, né? Esse é o mundo ideal. No mundo ideal também nós temos aquele paciente que faz atividade física regularmente, né? E que não só faz aquela caminhadinha de vez em quando, nem nada disso. É o paciente que realmente faz musculação, que faz aquela caminhada, aquela corrida mais intensa, né? Esse paciente nota 10, que não precisa nem você fazer corrente elétrica nele, nem campo eletromagnético, que ele vai ali por ele mesmo, sai da sessão e já vai direto malhar. Esse é o paciente lindo. E que faz cuidados diários, né? Aquele paciente que não faz skincare só do rosto, mas que faz do corpo também. Esfolia o corpo 2 vezes por semana, passa hidratante todos os dias, usa o produto home care que a gente recomenda. Este é o mundo ideal, pessoal. Maravilhoso, né? É o paciente dos sonhos para todo mundo. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, né? E aqui no bumbum brasileiro, que é uma expectativa de muitas pessoas, é um ideal para muitas pessoas, né? Inclusive muitas pessoas buscam a cirurgia plástica e os procedimentos de harmonização justamente pensando no famoso bumbum brasileiro, que é conhecido no mundo inteiro por aquele formato de coraçãozinho, né? Com os ângulos e projeções muito bem alinhados, com aquela textura de pele lisinha, macia, sem foliculite, sem celulite, né? É uma busca, um ideal de todo mundo, mas que nem sempre é possível, né? Porque existem muitas questões envolvidas, principalmente de saúde do nosso paciente. Nós sabemos que, infelizmente, hoje em dia, muitos pacientes chegam para nós fazendo uso contínuo de medicamentos, né? Fazendo uso contínuo de corticoides, né? E nós precisamos ter consciência do que nós vamos prometer para esse paciente, justamente levando em consideração o estado de saúde do nosso paciente. Então, assim, existe o mundo ideal, existe o mundo que não é tão ideal assim, que não seria bom ninguém estar, e existe o mundo real. Nossa responsabilidade como profissionais da área da saúde é trazer o nosso paciente para o mundo real e fazer ele entender que as perspectivas dele, né, a expectativa dele precisa ser alinhado com a realidade da saúde, da fisiologia e da anatomia que ele tem. Assim, nem você fica frustrado como profissional e nem o seu paciente fica frustrado com o resultado que ele vai obter. Esse resultado desse bumbum dos sonhos, do bumbum que é trabalhado através de procedimentos. Voltamos, deu uma travadinha aí, mas já voltamos, pessoal. Então, o que vai acontecer? Se vai ter mudanças ao longo do tempo, né? Se nós vamos continuar envelhecendo, continuar tendo alterações desse tecido, obviamente, nós vamos necessitar de um refinamento, né? Nós vamos precisar retomar esse tratamento, fazer uma manutenção, levar em consideração o retorno desse paciente, se houve novas alterações, se ele começou a usar algum medicamento, se ele parou ou começou a fazer uma atividade física, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de fazer esse refinamento. E aí a gente chega agora na questão cirúrgica, né? O porquê que muitas pessoas estão buscando a harmonização não invasiva ao invés de uma cirurgia. Nós conhecemos aí as cirurgias, né, principalmente as cirurgias que são chamadas de mommy makeover, né, cirurgias combinadas, que levam esses nomes justamente por buscar uma maior harmonização, ao invés de fazer um único procedimento. No momento da cirurgia, numa cirurgia de mama ou numa lipoaspiração, já se faz ali algumas outras alterações, principalmente de enxerto na região do glúteo. E aí o que acontece é que nem todo mundo quer passar por uma grande cirurgia simplesmente para fazer ali um refinamento ou uma melhora da região glútea. Quando a pessoa já está, né, nesse intraoperatório, né, quando ela já tem essa ideia de fazer essa cirurgia, ok,
fazer um procedimento para melhorar também essa região do glúteo. Mas muitas pessoas querem apenas melhorar a região do glúteo e aí elas não querem se submeter, né, a uma cirurgia de grande porte para poder fazer isso. Então, os procedimentos de harmonização de glúteo vieram justamente para solucionar essa questão, né? Você tem um custo maior quando você fala de uma cirurgia, um risco maior, né, para fazer uma cirurgia desse porte. Você tem ali a questão da reabsorção, né, dessa gordura, que acontece aí em torno de 30, 40, dependendo do paciente, se tiver um metabolismo mais rápido, até mais porcentagem de reabsorção dessa gordura, então o resultado não fica exatamente da forma como o paciente saiu ali da cirurgia, sempre tem uma perda dessa gordura, e o que a maioria das vezes é uma melhora ali da volumização, né, da projeção desse glúteo através do enxerto, e dependendo da tecnologia que for usada juntamente, pode ter ali também, né, uma melhora de tecido, como acontece quando o paciente utiliza ali uma radiofrequência microagulhada, por exemplo, né, no momento do intraoperatório. Então, a harmonização de glúteo hoje, da forma que nós vemos na estética, com os procedimentos que nós utilizamos não cirúrgico, acaba trazendo uma melhora muitas das vezes muito maior para o paciente, com um custo menor, com uma recuperação muito mais simples, né, para o paciente, na maioria das vezes, do que se ele fizesse um procedimento cirúrgico. E é claro que isso não invalida as cirurgias, tudo tem o seu momento e a sua necessidade, por isso que é importante nós sempre nos posicionarmos de uma forma a prometer para esse paciente, a entregar para esse paciente, né, coisas reais, aquilo que realmente os procedimentos podem fazer por ele, né, porque não vai ser, né, como a cirurgia, que ele entra no centro cirúrgico e sai com o resultado teoricamente pronto, né, apesar de todo o processo de recuperação, mas na estética, né, a gente vai mais paulatinamente, né, nós temos as etapas de cada tratamento, os períodos em que nós utilizamos cada recurso, né? Então é diferente, a proposta é diferente e o paciente precisa sair da consulta com essa compreensão. E além dessa questão da recuperação, né, também não é permanente, né? Então o paciente ele precisa compreender que não existe resultado 100% permanente e é o nosso trabalho, né, passar todas essas orientações para que ele decida aí qual que é a melhor opção para o caso dele. E aí nós temos os procedimentos estéticos, né, que é o motivo da nossa conversa de hoje, que é um pouco mais acessível, se torna mais acessível dependendo do caso. Nós sabemos, né, que tem tecnologias e que tem produtos como os bioestimuladores, por exemplo, né, que no corporal exige, né, uma quantidade maior de produto, então isso tem o seu custo, né, ninguém tá aqui contando, né, uma fábula, um conto de fadas, onde promete, né, que fácil, rápido e barato a gente vai entregar esse resultado para o paciente. Isso não existe na estética avançada, né, para trabalhar com segurança, com equipamentos registrados na Anvisa, com produtos, né, que tem a sua comprovação científica ali consolidada no mercado, na literatura, isso tem um custo, né, para o paciente. Porém, nós temos também condições de entregar resultados lindos, maravilhosos, com muita segurança, com muita tecnologia e com muita evidência científica para os nossos pacientes, e isso é muito bacana, porque isso permite, né, que mais pessoas consigam chegar nos seus resultados dos sonhos aí através dos procedimentos estéticos. A questão de ser reversível, né, eu acho uma discussão importante. Existem, né, além desse tempo de recuperação ser menor do que um tempo cirúrgico, existe, né, a possibilidade de alguns procedimentos serem revertidos caso tenha alguma alteração que o paciente não gostou, caso tenha algum problema, o que não é possível, né, com alguns outros procedimentos. Nem tudo que a gente faz a gente consegue reverter. E os procedimentos estéticos, justamente por irem, né, mais devagar, trabalhando por etapas, né, a gente consegue assimilar ali, né, as necessidades do paciente, se houve, né, algum resultado indesejado, e ir ajustando isso com os próprios procedimentos. Porém, para nossa felicidade, na maioria das vezes,
nós não temos resultados indesejáveis, né? A não ser com os preenchedores, pode ter alguma alteração, maior absorção. Quando a gente fala de parte bilateral, né, como é o glúteo, a própria variação anatômica e dérmica do paciente, às vezes, né, a forma como o paciente dorme, as roupas que ele usa, pode ter ali algum desajuste de algum produto que a gente utilize. Mas é pouco, pessoal. É realmente pouco em relação a outros procedimentos, né, que a gente vê no mercado que prometem resultados maravilhosos, né, de produtos permanentes, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque uma estética segura, ela depende, né, de produtos e tecnologias que promovam resultados que sejam reversíveis, né, ou que terminem o seu efeito em um curto prazo, entre aspas, né, que promova, né, um efeito mais a longo prazo, mas que no caso de algum problema seja reversível em um prazo menor. Também precisamos tomar cuidado, né, com essa oferta de resultados, né, muito expressivos em curto espaço de tempo, porque nós sabemos que quando nós falamos, né, fisiologicamente de estímulos, nós temos ali que respeitar o tempo do nosso próprio organismo, né? Não tem como o paciente deitar na maca e sair com um bumbum, né, gigante, lindo, com a textura de pele maravilhosa, porque nós dependemos da funcionalidade desse organismo para ter essas respostas, né, que nós necessitamos. Por exemplo, a gente sabe, e isso é para qualquer estímulo de colágeno, seja facial, seja corporal, né, seja endógeno ou com produto, não importa. Falou de estímulo de colágeno, nós temos um tempo aí estimado entre 60 e 90 dias de pico dessa formação desse colágeno, né? Nós temos alguns procedimentos que vão ali desnaturar as proteínas de colágeno e o paciente vai ter ali primeiro um colágeno de reparação, depois uma troca desse colágeno, ou seja, não é do dia para a noite que nós conseguimos entregar esse resultado, e aí não é incompetência nossa, não é o produto que não é bom, não, isso não existe, né? Os produtos, eles são testados, eles têm ali sua comprovação científica para trabalhar dentro da funcionalidade do nosso organismo. Não é porque o produto é caro, é barato, é de marca famosa ou é de um laboratório que não é tão famoso assim, que ele vai entregar resultado em tempos diferentes, né? Claro que boas marcas, bons laboratórios têm produtos que entregam mais resultados, mas o tempo de cada procedimento vai depender das questões fisiológicas e bioquímicas, e não só dos procedimentos, mas como do paciente em si. Tem pacientes que vão ter aí fisiologicamente, bioquimicamente, uma capacidade de resposta maior por questões de saúde alimentares do que outros, né? Então tem pacientes que em 30 dias já vão estar vendo uma diferença, né, considerável, já vão ali eles próprios, né, notar no espelho, numa roupa que tá diferente, que tá melhor, e já tem outros pacientes que vão precisar ali de todo o resultado do tratamento, de acompanhar todo o processo para conseguir ver uma diferença significativa. E nós temos que estar preparados para isso, temos que estar preparados para lidar com a ansiedade nossa e do paciente, né, para poder chegar aí nesse resultado de forma tranquila. Então, sem ansiedade, pessoal, a ansiedade só atrapalha e deixa o nosso paciente também mais ansioso, né? E no caso também dos bioestimuladores, todos, né, seja equipamento ou produto, os bioestimuladores de colágeno, eles vão proporcionar melhor do tempo, né? Então, um resultado que você finaliza ali um procedimento em 2, 3 meses, daqui 4, 5, 6 meses, seu paciente pode estar ainda melhor. Se ele continuar seguindo suas recomendações, se ele continuar se alimentando bonitinho, usando os produtos que você recomendou, fazendo atividade física, esses resultados tendem a melhorar ao longo do tempo, e isso é excelente, né, para o nosso paciente, porque acaba tendo aí uma melhora, né, dessa expectativa, né, vai indo além daquilo que ele imaginava, e isso é muito legal. E a última frase, e não menos importante, é que nós, esteticistas, né, e profissionais estetas da área da saúde, podemos trabalhar com esses procedimentos desde que estejamos, né, habilitados dentro dessa técnica, dentro da nossa formação, sempre, né, nos preocupando com toda essa questão
legal, com toda essa questão bioética, né, de biossegurança dos procedimentos para a nossa atuação. Então, se você é profissional da estética e tem interesse de trabalhar com esses procedimentos, busque estudar, se aperfeiçoar para que você possa entregar o melhor resultado para os seus pacientes, nunca se preocupando somente com você como profissional, mas principalmente se preocupando com o seu paciente, que é um ser humano que está ali colocando nas suas mãos toda uma expectativa, um sonho, né? Então nós temos que trabalhar com muita responsabilidade, com muita consciência, para que tudo saia aí dentro dos conformes e nós possamos entregar resultados belíssimos para os nossos pacientes, certo? Próximo slide, produção. O que a gente pode usar, meninas? O que nós temos de recurso? A verdade é que quando a gente fala músculo, gordura e pele, a gente já tem, né, N recursos aí e eles podem sim ser agregados dentro da nossa harmonização de glúteo, dependendo da necessidade do nosso paciente, tá? Então, tudo que você já tem aí no seu consultório pode ser utilizado para harmonizar. O que você precisa é ter um raciocínio clínico daquilo que o seu paciente necessita para que você use, né, os recursos corretos. Mas hoje, se tratando de harmonização corporal, o que nós mais temos utilizado, o que nós mais temos visto aí os profissionais utilizando para resultados mais efetivos e entregar esses resultados de forma mais rápida são os bioestimuladores de colágeno, o ultrassom micro e macro focado também tem sido muito utilizado, né, que é uma tecnologia que vai trabalhar ali desde a parte da fáscia muscular até a parte mais superficial da derme, e é uma tecnologia muito bacana, com resultados muito expressivos na harmonização corporal. A mesoterapia, que eu particularmente sou apaixonada, né, porque nós conseguimos trabalhar celulite, gordura, flacidez de pele, conseguimos trabalhar a parte muscular, é um procedimento muito versátil, onde você tem aí diversos laboratórios à disposição, diversos medicamentos à disposição para entregar o melhor resultado para o seu paciente. A endermologia, que já é antiga, mas que ajuda muito, pode ser muito utilizado como associação aí nos intervalos das sessões para melhorar a condição de pele do nosso paciente, principalmente no caso de celulite, e também quando nós formos utilizar os produtos de pele, né, para a parte de derme mesmo, para aumentar a vascularização, aumentar a oxigenação desse tecido, é muito legal, eu particularmente gosto bastante. E eu também coloquei aqui a radiofrequência, por quê? Porque a radiofrequência ela é muito consolidada no mercado, né? Nós temos aí, nossa, eu nem sei quantos, dezenas de empresas renomadas, né, que trabalham com essa tecnologia, com equipamentos muito potentes, e que a maioria de vocês até já tem esse equipamento no consultório de vocês, e quando o profissional não quer ou não pode, né, trabalhar com os bioestimuladores, ou o paciente não quer passar por essa fase, né, do bioestimulador, por N questões, né? Questões de custo, questões de quantidade, né, de procedimento, por causa das agulhadinhas, porque vai usar cânula, né? Então tem várias questões aí que tem que fazer a gente raciocinar o que o nosso paciente está disposto a se submeter ou não durante a harmonização de glúteo. E a radiofrequência é muito consolidada no estímulo de colágeno e faz muita diferença, né? Você consegue trabalhar com temperaturas mais baixas, com temperaturas mais altas e conseguir melhorar todo o aspecto dessa região do paciente aí em algumas sessões, principalmente quando associado com outros procedimentos. Ela sozinha levaria um pouco mais de tempo para conseguir ali os estímulos que nós realmente necessitamos, porém ela associado com os outros recursos, né, em poucas sessões, de 4 a 6 sessões, pode te ajudar aí a conquistar resultados maravilhosos, e nós não devemos ignorar também aquilo que nós já temos nas nossas mãos, né? Porque uma grande dificuldade hoje em dia, toda vez que eu converso, né, com vocês, toda vez que eu estou em algum curso, quando eu estou estudando em algum lugar, o que a maioria das pessoas reclamam é que surge uma nova técnica, surge um novo equipamento, lá vamos nós investir mais, fazer financiamento, pegar os boletos, né, para poder conseguir trabalhar com aquilo que o mercado está pedindo. Mas
nem sempre precisa ser assim. Nós temos que ser inteligentes ao ponto, né, de ter um raciocínio clínico onde nós utilizamos aquilo que nós já temos de recurso dentro do nosso consultório, né, lançar a mão desses recursos antes de fazer um novo investimento. Antes de fazer um novo curso, antes de fazer uma nova pós-graduação, antes de comprar um novo equipamento, olha para a proposta do tratamento com calma, respira fundo, porque a gente sabe que às vezes dá vontade, né, de investir, de estudar mais, mas olha com carinho para tudo aquilo que você já estudou, para tudo aquilo que você já investiu dentro do seu consultório. Olha com calma, com carinho para isso e veja o que você realmente precisa investir novamente e o que não é necessário investir naquele momento, que você pode aí montar, né, o seu tratamento, o seu plano de tratamento sem um novo investimento. Isso também é muito importante, né? Não dá para a cada novo lançamento, a cada nova feira, novo congresso, a gente sair comprando tudo que vê pela frente, depois não saber como colocar isso, né, dentro do nosso consultório, como oferecer isso para os nossos pacientes, certo, pessoal? Então, essas são algumas das tecnologias que nós temos aí. Eu, particularmente, fico aí com a mesoterapia e os bioestimuladores. Apesar de gostar bastante das tecnologias, lasers, ultrassom microfocado, ultrassom, né, macrofocado, são tecnologias que demandam um custo e uma habilidade diferenciada que você vai ter que ir atrás de investir. Vale a pena? Vale, né? São, assim, para mim, o ultrassom microfocado é um dos equipamentos mais versáteis, né, e com maior ganho de resultado que nós temos hoje no mercado da estética. É realmente muito funcional, dá muito resultado, porém é um investimento alto e que nós devemos aí pensar antes de colocar ele dentro dos nossos protocolos. Já os bioestimuladores e a mesoterapia entregam resultados também maravilhosos, cabem super bem dentro dos nossos protocolos de harmonização corporal e tem aí um investimento menor. E aí vocês podem falar assim, como assim investimento menor num bioestimulador? Nós não vamos fazer estoque, meninas, de bioestimulador, né? Nós vamos comprar os produtos de acordo à necessidade da nossa demanda, né? Se eu tenho uma demanda para fazer um estoque, ótimo. Quando você faz estoque, você ganha desconto das empresas, né? Você consegue ali preços melhores, condições melhores de pagamento, e isso é legal. Mas quando você não tem essa demanda, compre o produto conforme a necessidade da sua demanda. O paciente fechou o tratamento, o bioestimulador, ele é lá das últimas fases da harmonização de glúteo, né? Então você pode esperar aí um pouquinho para comprar esse produto conforme a sua demanda. Já a mesoterapia tem um custo menor, tanto para nós quanto para o paciente, e resultados muito efetivos. 95% dos protocolos de harmonização de glúteo tem mesoterapia junto envolvida, principalmente por causa da parte muscular, tá? Então é importante que a gente fique atento a isso aí, as necessidades, né, o que investir, o que não investir, pra gente não sair perdendo. Fora isso, se tem celulite, você vai utilizar aí o seu ultrassom que você já tem, você vai usar a sua endermologia. Se tem, né, flacidez muscular, você vai usar aí a sua corrente russa que você já tem, ou se você tiver acesso, né, a uma corrente um pouco melhor, como tem algumas no mercado, ou como um campo eletromagnético também que está super em alta no mercado. Se você tiver acesso, ótimo, vai melhorar, vai otimizar aí os seus resultados. Ou então, manda o paciente malhar, faz bem para a saúde, melhora muito a tonificação muscular, ele vai conseguir manter esse resultado melhor, porque se a musculatura estiver ok, né, esse resultado vai ficar bonito por muito mais tempo, ele vai conseguir manter mais esse resultado, porque o músculo faz parte, né, da estrutura ali do glúteo. E quanto melhor ele estiver, né, melhor. Às vezes, se o paciente fizer atividade física, você nem vai precisar de uma corrente excitomotora, né, com a própria atividade física que ele faz, você já vai manter o resultado aí desse glúteo, certo? E aí, vamos para o nosso desfecho aqui, compartilhar com vocês. Tá aí na tela para vocês algumas coisas que eu considero muito importante na hora de falar sobre harmonização corporal de uma forma geral, mas focado aí no nosso tema de hoje, que é a harmonização de glúteo. Muito bom. Para mim não está aparecendo. E agora, produção?
Não está aparecendo no meu texto aqui o que foi que eu escrevi para vocês. Mas eu lembro um pouquinho aqui de cabeça e eu vou compartilhar com vocês. Depois vocês dão uma estudada no material, tá? Eu me lembro que eu coloquei, uma das coisas que eu considero mais importantes é que eu coloquei aí para vocês sobre, no caso de não saber o que fazer, pedir ajuda. Gente, isso é muito importante. E não é pedir ajuda depois de fazer errado, não. É buscar conhecimento, é compartilhar conhecimento, compartilhar com um profissional de confiança o seu raciocínio clínico, né? Se você está pensando corretamente, não deixe o seu paciente na mão, não deixe de trabalhar com o procedimento, não deixe de entregar, né, esse resultado eficiente para o seu paciente. Espera, porque você não sabe o que está fazendo. Nós temos que entender que quando nós lidamos com estética, pessoal, nós estamos falando de indivíduos únicos, né? E por mais que tenha ali a base de tudo, a base anatômica, como a gente já viu aqui, a base fisiológica, existe uma base para tudo, mas nós somos seres únicos. Nunca, nunca, nunca um resultado vai ser igual ao outro. Nunca, nunca, nunca um paciente vai responder da mesma forma que o outro, né? Então nós temos que ter humildade para, se num momento a gente precisar de ajuda, né, para melhorar um resultado, para raciocinar melhor sobre o nosso protocolo, tenha sempre à sua volta profissionais de confiança, né, perfis de profissionais onde você possa buscar informações, né, seguir gente realmente que tem um compromisso com a saúde estética, um compromisso com a entrega de resultado para os pacientes, para que vocês tenham aí certeza de que estão no caminho certo. Hoje eu ouvi uma frase muito bacana, muito forte, né, mas que faz todo sentido na rede social de uma pessoa que eu acompanho, e ela falou bem assim que os pais dela ensinaram isso para ela, e eu achei muito forte. Eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Se você conquistar alguma coisa, ou se você for fazer alguma coisa e você não puder contar a ninguém sobre como você fez isso, ou sobre como você adquiriu isso, não faça, porque está errado. E essa é uma grande realidade que nós precisamos trazer para dentro da nossa área. Às vezes as pessoas têm a impressão de que eu fiz dentro do meu consultório sozinho, o paciente não entende nada, nunca ninguém vai ficar sabendo. Se é uma coisa que você não pode contar a ninguém, não faça, né? Respeite a sua profissão, respeite o seu paciente, respeite os profissionais, colegas de profissão que estão na busca do conhecimento, que estão trabalhando de forma responsável, de forma ética. Então, tenha humildade, pessoal, para saber reconhecer quando está errado, para assumir os seus erros, para buscar ajuda quando é necessário, porque isso é muito importante. Não prometa, eu lembro também que tem essa, não prometa aquilo que você não pode cumprir, né? E aí volta tudo que a gente colocou aqui hoje. Se a condição de saúde do seu paciente, se a condição anatômica do seu paciente não permite a entrega de resultado para este procedimento, não faça, né? Ou se ele tem uma capacidade de resposta baixa, mas tem condições de saúde de fazer o procedimento, não prometa respostas altas para um paciente que não tem condições de dar respostas altas para esse procedimento. Nós sabemos que as questões de saúde, de idade, né, de estilos de vida influenciam muito nos resultados estéticos, e nós temos que ter essa consciência de mostrar para o paciente que a expectativa dele está aqui, que o mundo ideal está aqui, que a realidade está bem aqui no meio, é uma pontezinha entre essas duas questões que vai fazer com que ele chegue aí aos resultados dele, certo? Lê para mim aí, produção, mais um pra gente comentar aqui, que eu não falei ainda. Cobre o preço justo porque vai dar trabalho. Legal, essa eu nem estava lembrando. Cobre o preço justo porque vai dar trabalho. Não pense que trabalhar o músculo aqui, trabalha a gordura ali, trabalha a pele ali e senta e espera o resultado.
dá trabalho, tem um custo, gasta material. Quando a gente fala de procedimentos injetáveis, nós temos que lembrar que tudo, absolutamente tudo que nós usamos é descartado imediatamente após o uso. Então, se o paciente vier para você em 5 sessões, em 5 sessões você vai usar campo estéreo, agulhas, seringas, cânulas, tudo novinho em folha. Ou seja, antes de você passar o preço para o seu paciente, monte, né, trabalhe essa parte da gestão financeira, coloque ali, né, ponto por ponto do que vai ser utilizado na sessão, faça cálculos, né, avalie para você saber quanto que custa esse procedimento, para que então você possa passar o preço para o seu paciente, lembrando sempre que preço é uma coisa, valor é outra coisa, né? O procedimento ele tem um preço e ele tem um valor agregado, uma entrega agregada, né? Então nós trabalhamos porque nós gostamos, sim, mas nós não trabalhamos por hobby, né? Então é necessário sermos justos com o paciente para que ele saiba o que ele está adquirindo e que nós também não saiamos como profissionais no prejuízo por ter oferecido um valor menor, por não ter sabido cobrar do nosso paciente, porque a gente não sentou antes para fazer as contas bonitinho, porque não calculou o tempo de hora maca, não calculou o tempo, né, por semana, quantas vezes por semana você vai receber esse paciente. Tudo isso precisa estar muito bem calculado e posicionado dentro do seu preço. Isso é muito importante. Mais um, produção? Alerte o paciente sobre a manutenção do tratamento. Legal. Alerte o paciente sobre a manutenção do tratamento. É importante o paciente entender que o tratamento de harmonização de glúteo, ele tem fases, né? Tem fases que nós conseguimos trabalhar na mesma sessão, tem fases que não, né? Nós temos que começar por um protocolo, né? Por um procedimento, depois partir para outro e ir esperando a resposta fisiológica, o pico de inflamação de cada procedimento. Então ele precisa ter paciência, né? Para compreender essas fases aí do tratamento, para que a gente possa chegar no resultado final sem diminuir aí as expectativas do nosso paciente. Mais algum? Peraí. Peça ajuda se necessário. Já falei. Então, tá bom. Acabou? Acabou. Muito bem, terminamos aqui. Esses foram os pontos que eu considerei mais importantes para essa parte. E não ignorem, pessoal, porque vai fazer diferença no final. Então, assim, quando você colocar na sua cabecinha, vou trabalhar com harmonização de glúteo, quero isso para minha vida, quero isso para o meu consultório, pense em todas essas etapas, né? Reflita sobre tudo isso que a gente comentou aqui hoje, leve tudo em consideração, porque depois que você investir, depois que você estudar, né, fica um caminho meio sem volta e aí a gente não tem por que fazer as coisas empurrando com a barriga, falar, agora eu já fiz o curso, então eu vou aplicar assim mesmo. Não. Busque conteúdos, busque informação e após estar capacitado, estar habilitado, aí sim você inicia os procedimentos, aí sim você inicia as vendas para o seu público, para os seus pacientes, porque isso vai fazer muita diferença no longo prazo, digamos assim, né? Digamos assim não, é de fato, né? No longo prazo, até você formar a sua clientela, até você estudar o suficiente para entregar bons resultados, atender ali os primeiros pacientes modelos, né? Vai levar um tempinho, então tenha paciência. Nós temos o péssimo hábito de no boom do mercado, quando a coisa está em alta, a gente querer sair correndo, né? Ver um vídeo como esse no YouTube e acha que já sabe aplicar. E não é bem assim, né? Nós precisamos ter muita consciência e muita responsabilidade, por isso que eu resolvi trazer todos esses conteúdos para você. E agora, para finalizar a nossa live, quero primeiro agradecer, né? Porque assistir uma live não é fácil, mesmo depois, né? Quando já está salva, assistir ao vivo é mais difícil ainda. Então eu queria agradecer por você ter chegado até aqui, ter assistido até o final, ter se interessado por este assunto, por este conteúdo, né? E essa responsabilidade de conversar com você sobre isso. E se você, depois de ouvir tudo isso, tem realmente interesse em aprender mais sobre a harmonização de glúteo, em conversar mais sobre este assunto,
eu estou organizando uma mentoria online. Não é um curso, pessoal, para vocês aprenderem, né? Até porque eu acredito que esse tipo de curso precisa ser presencial e a parte de harmonização de glúteo está dentro do meu curso de mesoterapia do Basic Injector. Mas a ideia dessa mentoria é te acompanhar mais de perto para que você saiba um pouco mais sobre a harmonização de glúteos, sobre a harmonização corporal e descubra se ela de fato é para você, né? Ou você que já fez a pós-graduação, já fez algum curso, mas não sente confiança em aplicar os procedimentos e sente que necessita de uma ajuda, de um estímulo, de uma orientação mais próxima, né? A proposta dessa mentoria é justamente isso. Não é uma mentoria fechadinha, né? Dentro de uma casinha, dentro de uma caixinha, onde você vai, né, assistir ali algumas aulas e tentar aplicar. Não. É uma mentoria online com um preço justo, acessível, para que você aprenda na sua particularidade, dentro dos recursos que você tem no seu consultório, a trabalhar com a harmonização de glúteo, certo? Ah, Laiane, então como que vai ser? Eu vou te acompanhar online, mas com o olho clínico dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você tem para oferecer para os seus pacientes, dentro da sua demanda, da sua procura. Não é de forma em grupo, é uma mentoria, apesar de online, mas direcionada para cada profissional, ou seja, não serão muitos profissionais para consiga acompanhar você de pertinho, né? Então é importante, né, que eu tenha esse tempo para auxiliar cada um de vocês, né, nessa mentoria, nesse processo de descobrir. Você vai me contar o que você tem dentro do seu consultório, curso que você tem vontade de fazer ou não, para que a gente possa ajustar os seus recursos e as suas necessidades com a harmonização de glúteo. Então, se você se interessou por esse conteúdo, está com vontade, já estava com esse desejo de trabalhar com a harmonização de glúteo, essa é uma grande oportunidade de você tornar isso realidade dentro do seu consultório, né? Tem muitos profissionais que me procuram e falam assim: ai, o paciente está perguntando, está me procurando, mas eu não me sinto segura, né? Eu já fiz curso, mas eu não me sinto segura para fazer a aplicação. Então esse é o momento de você ter uma mentoria aí pertinho de você, né? Online, mas bem juntinho, com um olhar bem atento para dentro do seu consultório, das suas necessidades. Se você tem interesse, é só comentar "eu quero" nos comentários ou mandar um direct lá na minha página, entrar pro grupo do link que tá lá. Quem ainda não entrou, né, no link para acessar o material da aula de hoje, tem um link na minha bio do Instagram falando sobre esse conteúdo. Então, se você tem interesse, já manda uma mensagem para a gente poder conversar e você ter mais detalhes aí dessa mentoria, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para o seu conteúdo, certo? Era isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Vocês já viram que eu gosto de falar bastante, né? Gosto de compartilhar conhecimento com vocês. Porém, para a live não ficar muito extensa, né? Não ficar muito difícil também aí para a produção de editar depois, de colocar para vocês assistirem depois com mais calma. Então eu vou encerrar por aqui. Fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas, quiser fazer perguntas, né? É só entrar lá no Instagram e me chamar, que a gente consegue conversar e dar mais detalhes, certo? Nenhuma pergunta, então vou encerrar por aqui. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.